Olá, pessoal! Fim de semana foi bem cheio no Brasil, hein? Pois é, mas estamos de volta com o nosso programa aqui no Mundial Telenotícias. Hoje nós vamos falar das movimentações no Congresso Nacional depois que o ex decidiu sair do Brasil e como anda o pedido de impeachment contra o ministro do Supremo. O senador Eduardo Girão vai ser um de nossos convidados hoje. Vamos entender também do ponto de vista jurídico se o Supremo está ultrapassando os limites. Alguém está cometendo crime? O jurista e professor de Direito Constitucional Dr. Ives Gandra Martins vai falar sobre esse assunto. E Nicolás Maduro manda todo mundo calar a boca e Justiça do país reconhece a vitória dele nas eleições de 28 de julho. São os principais destaques que preparamos para você no programa de hoje, que está começando agora. Acompanhe com a gente. E antes de começarmos o nosso programa, nós temos de dar o recado de nosso apoiador. É para quem sofre de algum problema de saúde sexual. A gente volta logo depois com o nosso programa de análises. Fique por aí, porque a Tatá Onofre já está chegando com o recado. Veja aí. Muito obrigada pelo carinho e olha, eu tô aqui para falar de coisa boa, viu? Quando eu entro aqui é para falar sobre o nosso relacionamento. Nem só de trabalho vive o homem, né, Paulo? A gente trabalha tanto, cuida da casa, da família, mas aí o relacionamento, o cansaço, a ansiedade, o desânimo, isso vai tomando conta e quando a gente percebe, o relacionamento virou aquela coisa de melhor amigo, cada um pro lado, a briga tomando espaço, e aí que entra o Max Viril Premium. É o famoso salva relacionamento porque é um tratamento potente, de alta performance para o homem e de todas as idades, viu? Você que sofre com ejaculação precoce, falta de desejo ou problemas na ereção, grava bem esse nome. Max Viril Premium é tão forte, tão concentrado, que o tratamento é a cada 3 dias. E o que ele faz na prática? A primeira coisa, ele vai tratar o cansaço crônico. Ele traz uma explosão de vitalidade para você. Então você já acorda diferente porque ele traz uma dose extra de energia, mais concentração, muito mais disposição. Para você que gosta de uma academia ou exercício, acorda cedo, é diferente com o Max Viril Premium. E o outro ponto importante, lógico, é a parte sexual. Tem coisa que eu sempre falo que não dá para resolver na força de vontade. Então, ejaculação precoce, por exemplo, é um constrangimento. Quando você toma o Max Viril Premium, ele já atua num neurotransmissor, Paulo, para diminuir a ansiedade e a hipersensibilidade. Isso aumenta a resistência. O seu tempo de ação é mais longo. Ao invés de 20, 30 minutos, você consegue namorar por mais tempo sem falhar. Além disso, ele regula a testosterona, melhora todo o fluxo sanguíneo masculino, dilata as veias, dá sensação de volume e aumenta a potência em 10 vezes mais. Olha que sucesso! Já anota o telefone 0800 323 0090. Anota aí, 0800 323 0090. Você que está acompanhando aqui o programa, eu desafio você mudar o seu conhecimento. Às vezes a gente acha que não precisa de algo até conhecer. E o Max Viril Premium, ele tem efeito em 30 minutos antes da relação. Ele é o estimulante mais rápido e mais potente do Brasil. E o principal, é natural. Não atrapalha a sua medicação, não possui nenhum efeito colateral. Então vale a pena você conhecer. Você tem mais potência. Ele aumenta o desejo, o apetite sexual. Para você que não sente mais aquela vontade, você vai trazer aquela explosão de vitalidade, né? Aquele apetite sexual, aquela eletricidade sexual para o seu relacionamento. E o principal de tudo isso, você vai perceber a diferença logo no primeiro dia. Então faz o seguinte, invista em você. A gente às vezes gasta com tanta coisa que não precisa, e quando se trata da nossa saúde, a gente fica com vergonha, fica com receio. Max Viril Premium é um tratamento de alta performance para você, homem, e não possui nenhuma contraindicação, ao contrário, ele tem as principais vitaminas que vão trazer mais desempenho, mais potência para você, mais energia, também ajuda na produção de ocitocina, serotonina, todos os hormônios do bem-estar para reduzir a ansiedade, para trazer de volta essa conexão entre o casal. Você que é esposa, liga também. Se o maridão é mais tímido, a gente já cuida de tudo, não é? Então pega o telefone e liga agora, 0800 323 0090. 0800 323 0090. Paula, eu vou fazer o seguinte.
Hoje eu vou liberar para quem é telespectador, para quem está acompanhando o programa, 70% de desconto. Ou seja, você vai investir somente 30%. Olha só, olha que desconto especial. E são 2 presentes para você que ligar agora. Se você falar que está acompanhando aqui o programa, pedir o Max Viril Premium agora, você vai levar o smartwatch top de linha, aquele que monitora os batimentos cardíacos, que tem um monte de função, E o principal, vai também AirDots, aquele fone sem fio Bluetooth. Então vai o smartwatch, fone sem fio Bluetooth, 70% de desconto, frete grátis, facilidade no pagamento. Ó, só falta você tomar uma atitude. Max Viril Premium é o famoso salva relacionamento. Anota aí, 0800 323 0090. Não tem idade. Pode ligar agora, hein? 0800 323 0090, Paulo. Tá certo, Tatá. Muito obrigado. Até a próxima. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, bateu no peito nesse fim de semana, puxou para ele mais uma vez e disse: "Quem manda aqui sou eu", e acabou. Ele deu uma banana para os governos que sugeriram uma nova eleição na Venezuela e criticou outros territórios que viveram a mesma situação, segundo ele, e que não ouviram a Venezuela. Ou melhor, a Venezuela não deu palpite em questões internas de outros países. Questionado sobre a posição do Brasil, Maduro mandou na lata, dizendo que o que aconteceu no país também gerou controvérsia, mas que foi a Suprema Corte, o TSE, ou seja, a justiça do país, quem decidiu sobre o pleito. E isso é o que está acontecendo justamente hoje na Venezuela. Veja o que ele disse. En Brasil también, el presidente Bolsonaro, de extrema derecha, aliado de la extrema derecha fascista de Venezuela, también él gritó fraude y no aceptó la derrota. Y fue el tribunal de Brasil quien decidió. Y nadie salió desde Venezuela, nuestro gobierno ni nadie, y creo que en el mundo a pedir nada, sino decidió el tribunal, santa palabra Tribunal de Brasil. Es un asunto de Brasil. Después, un 8 de enero, sorprendieron con un intento de golpe de Estado, asalto a los poderes públicos, y lo que se hizo desde Venezuela fue condenar la violencia del fascismo. Uou! E é mentira o que ele está dizendo? Não é. Aconteceu de verdade a mesma coisa. A oposição duvidou do resultado e as cortes entraram em ação e mandaram todo mundo calar a boca. Pois nesta segunda-feira a justiça venezuelana entrou em ação para resolver a questão das atas eleitorais de uma vez por todas. Técnicos do Conselho Nacional Eleitoral, o equivalente ao TSE no Brasil, assim como representantes do Tribunal Supremo de Justiça, foram até o centro tecnológico onde estariam guardadas todas as atas do dia da eleição. Os técnicos inspecionaram os servidores e abriram as caixas onde supostamente estavam todas as atas. Uma a uma, as caixas foram abertas na frente dos especialistas do governo. Tudo sendo filmado como transparência para os observadores internacionais. É nesta sala aí que ficam todos os boletins eleitorais encaminhados imediatamente após o encerramento das urnas. Os técnicos analisaram todas, que permaneciam dentro de folhas de plástico. Segundo o que foi atestado pelos profissionais da Justiça, do TSJ e do CNE, nenhuma irregularidade foi encontrada, o que atestaram haver lisura completa em todo o processo eleitoral. Os técnicos concluíram também que o resultado bate em 100% com o que foi divulgado pelo Conselho Nacional Eleitoral e que, depois da verificação da autenticidade das atas, a justiça venezuelana espera que a polêmica sobre esse tema esteja definitivamente encerrada. Que legal, hein? Maduro disse que é ele quem decide no país dele e mandou todo mundo calar a boca. Apresentou a decisão da justiça que ele controla. E agora, a despeito do que o mundo diz, dá uma banana bem grande para a comunidade internacional. Bate no peito mais uma vez e afirma que vai ficar.
Obviamente que isso vai trazer uma consequência bem grande junto a essa comunidade internacional. Não basta a justiça do país decidir, tem de convencer, mas é a justiça de um país soberano. Como é que vai ficar isso? Lula teria encontrado a saída? Porque agora é só dizer para essa mesma comunidade internacional que fez o que estava ao alcance dele e que se Maduro resolveu ficar, decidiu ficar, é um problema dele. Maduro disse claramente para Lula ficar na dele, quietinho, dando a entender que poderia dar problemas para o governo brasileiro também. E que tipo de problema seria esse? Você pode nos escrever nos comentários o que acha, que tipo de problema pode ser esse? Seja o que for, parece que deu certo. Lula disse que a Venezuela não é uma ditadura e sim apenas um governo desagradável. E aí? Vai ficar isso desse jeito? Vai ficar por isso mesmo? A oposição por lá conseguiu convencer o mundo inteiro de que tinha ganhado, de que houve fraude. Se a coisa permanece do jeito que Maduro quer, agora a estabilidade em todo o continente pode estar sob um risco sem igual. A da permanência de ideias de controle ditatorial. Como quem diz, não importa as leis que você tenha. O que vale aqui é a minha palavra, a minha vontade. Veja o exemplo que a Suprema Corte do Brasil deu no fim de semana em direção ao que pode se tornar rapidamente uma epidemia sistêmica no mundo do controle das massas. A Justiça brasileira acatou a suspensão das emendas dos parlamentares feita pelo ministro Flávio Dino. E o presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, devolveu ao Executivo, ou seja, ao presidente Lula, a prerrogativa de repassar, de decidir as emendas para quem ele bem entender. Ou seja, essa questão coloca todo o Congresso Nacional nas mãos do presidente da República. Se, por exemplo, os parlamentares não votarem com o governo, poderão não mais receber suas emendas, inclusive as impositivas, aquelas que são obrigatórias, entendeu? Para receber o dinheirinho para as obras em suas bases eleitorais, os parlamentares deverão estar em sintonia com o dono da chave desse cofre. É um perigo muito grande. É um absurdo imenso. Há quem diga pelos corredores do Congresso, analistas de mercado, que o ministro Flávio Dino teria agido exatamente como o presidente Lula queria, mostrando assim um perfeito alinhamento entre o Executivo e o Judiciário. Na prática, o Supremo aumenta o poder de barganha de Lula para sufocar o Congresso Nacional se quiser. Nós vamos falar sobre esse tema logo depois do intervalo, daqui a pouquinho, assim como os últimos acontecimentos envolvendo as práticas do ministro Alexandre de Moraes. Vamos bater um papo com o jurista Ives Gandra Martins para saber se houve mesmo ou não crime no que foi divulgado pela Folha de São Paulo. O senador Eduardo Girão também vai estar conosco e vai falar sobre as emendas e o processo de impeachment a caminho. Nós voltamos logo depois do recado de nosso apoiador. Fique por aí. Antes de eu comprar o Articulark, eu tomava o Alginax, quando eu estava com muita dor, mas só que ele só aliviava uns 2, 3 dias, depois a dor voltava tudo de novo. E diz que esses remédios assim, se a gente ficar tomando muito, eles atacam o fígado da gente, né? Aí, graças a Deus, agora nem estou tomando ele mais, depois que eu passei a usar o Articulark. Nem precisou tomar mais o Alginax, graças a Deus. Olá, Paulo! É um prazer estar aqui mais uma vez para falarmos desse produto espetacular. Desse produto que vem trazendo para o telespectador uma melhor qualidade de vida. Um produto que veio realmente para mudar a história da ortopedia, gente. Por isso que eu quero a atenção agora, você que também está sofrendo com dor. Dor no joelho, dor na coluna, dor no quadril, você que não está conseguindo mais trabalhar, você que não consegue mais aproveitar o teu casamento, chega em casa cansado, não consegue aproveitar a esposa, o marido, os filhos, não consegue desfrutar de uma viagem, porque as dores incomodam. Até porque, né, gente, não adianta, a gente pode estar no melhor lugar do mundo,
com a melhor pessoa do mundo se nós estivermos sofrendo com dor. Nada disso é sadio, nada disso é aproveitado. E eu falo para você, a vida é muito bela e muito curta para a gente poder viver sofrendo. Então, se você tem dor, joelho, coluna, quadril, você que não consegue subir, descer uma escada, abaixar, levantar, pegar peso, até para fazer uma faxina na tua casa você não está conseguindo. Vai dirigir o seu carro, não consegue, passa mal no trânsito, né? Porque a coluna está travada, o joelho está travado, e aí você não consegue mais nem com medicação de farmácia. Toma remédio, não funciona, faz fisioterapia, não dá certo, acupuntura, você já não sabe mais o que fazer. Mas eu tenho a solução para você, gente. O Articular, que grava bem esse nome, porque esse produto está fazendo a diferença na vida de muita gente. Já são mais de 1.500 cirurgias suspensas, canceladas. Eu tô falando de pessoas que estavam com cirurgia marcada, começaram a tomar o Articular e não precisou operar. Mas, Andrei, o que o Articular ele tem de tão forte que eu não encontro nos outros produtos? Gente, o Articular ele é rico, ele tem alta concentração em condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2, e esse produto aqui, gente, é o único produto no Brasil com ácido hialurônico ortopédico. É isso aí, ácido hialurônico ortopédico dentro da cápsula. Ou seja, você que está me ouvindo agora, você que já aplicou uma injeção, você que já fez tratamento com infiltração, você sabe o preço que custa, né? Uma injeção só. Uma injeção hoje numa clínica custa uma média de 2 a 3 mil reais. Cada injeção. Sendo que uma só não resolve, né? Tem que ser no mínimo 5. Então a brincadeira é cara. Só que você não vai precisar pagar esse preço absurdo, porque o Articular já tem dentro da cápsula o mesmo ácido. Não vai ter necessidade de você ir a uma clínica para poder aplicar as injeções. Vai se livrar da injeção, vai se livrar de medicação e outra coisa, não vai precisar fazer a tal da temida cirurgia. Então, gente, você que está me ouvindo agora, que está sofrendo há muito tempo, já comprou remédio, não dá certo, fez tratamento, não funciona, você já não sabe mais o que fazer. Eu vou te dar a oportunidade para você mudar de vida, para você também contar o seu testemunho, o seu depoimento aqui com a gente. Então, gente, você que está me ouvindo, que está sofrendo com artrite, você que tem artrose, você que tem bursite, tendinite, fibromialgia, você que tem hérnias de disco, bico de papagaio, escoliose, sabe aquele desvio na coluna que dói, que inflama, sabe aquela dor crônica que não passa de jeito nenhum? Então, você vai pegar o seu papel e caneta, porque hoje, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar liberado hoje, para todos os telespectadores que ligarem hoje, em especial, eu vou dar até 70% de desconto. 70%, então aproveita e já vai ligando agora para o 0800 591 4391. 0800 591 4391. A ligação é gratuita, você não paga, pode ligar do celular, do fixo, e se você preferir, tem o QR Code aqui embaixo que você aponta a câmera do celular e você já cai na conversa direta via WhatsApp. Então, gente, aproveita, não fica sofrendo, gastando seu dinheiro com medicação de farmácia, sabendo que existe um produto testado, aprovado e com resultado garantido. Uma semana de uso, eu garanto para você, você vai sentir outra pessoa, você vai trabalhar melhor, a produtividade vai aumentar, você vai conseguir fazer os seus afazeres do dia a dia sem sofrimento e o melhor, sem tendo que ficar tomando medicação, gastando todo o seu dinheiro na farmácia e prejudicando o teu rim, teu fígado com química. Aproveita e liga, Articular 0800 591 4391. Até 70% de desconto para os telespectadores que ligarem e ainda ganham de presente 2 pomadas massageadoras. São pomadas de fabricação própria. Gente, pomada maravilhosa. Tem gengibre, arnica, camomila, carqueja. São pomadas maravilhosas. Você vai aplicar uma pomada sempre de manhãzinho, no início do dia, e a outra pomada de noite, antes de dormir.
todo dia fazendo isso, tomando 2 cápsulas ao dia, é impossível você não se libertar da dor. E para te ajudar ainda mais, eu vou mandar para você também o tapete massageador para os pés, o relógio inteligente para monitorar os batimentos cardíacos, te ajudar na área da saúde, e ainda recebe um massageador profissional, um aparelho de massagem profissional, essa pistola para você fazer a massagem no corpo todo, no pescoço, no ombro, nas costas, é maravilhoso, ela desinflama o corpo e te ajuda, tem 4 ponteiras, você escolhe para dor aguda, gente, é maravilhoso, é coisa de primeira linha e você pode ter certeza que você vai ter um tratamento, não é uma solução paliativa, é tratamento para acabar de uma vez por todas com toda a dor e todo o sofrimento. Então aproveita e liga 0800 591 4391. E para finalizar, Paulo, o telespectador que ligar vai receber o produto em casa, não paga frete, a entrega é por minha conta e o pagamento para o final de setembro. Aproveita e liga 0800 591 4391, Paulo! Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa de análises. O fim de semana foi bem complicado para a liberdade de expressão brasileira. O dono do X, a plataforma de opiniões, Elon Musk, decidiu encerrar as operações no Brasil. O problema é que, sem escritório de representação em território nacional, a plataforma não poderá funcionar. É só uma questão de pouquíssimo tempo para o X sair do Brasil definitivamente, causando um prejuízo enorme para aqueles que usam a plataforma como meio de negócio e, em geral, empregos e pagam impostos. Não deve ficar barato. Muita gente não vai aceitar isso, principalmente pelas razões que foram apresentadas. Elon Musk divulgou ofícios que supostamente seriam do ministro, pedindo secretamente que cancelasse perfis de usuários no Brasil e no exterior. Elon Musk disse que isso seria censura e que não poderia compactuar com tal agressão às leis constituídas no Brasil. O respeitado jurista Ives Gandra Martins é um profundo conhecedor das normas nacionais e professor de direito constitucional, tendo sido consultado pelos constituintes para a elaboração da Carta Magna de 88. Ele, inclusive, chegou a lançar obras do direito constitucional justamente com o ministro Alexandre de Moraes, mas ele não concorda com muitas das coisas que têm acontecido ultimamente. E é com ele que a gente vai conversar agora para tentar entender o que está acontecendo no país, lembrando que essa será uma conversa inteiramente técnica, visando apenas esclarecer o ocorrido que tanto desconforto tem causado no país inteiro. Professor Ives Gandra, é um prazer imenso tê-lo aqui conosco no Mundial Telenotícias. Depois desses episódios que temos visto, com a divulgação inclusive pelo X, a plataforma X, dos ofícios, supostamente do ministro Alexandre de Moraes, exigindo o cancelamento de perfis. Nós podemos dizer que a censura está de volta ao Brasil, professor? Seja muito bem-vindo. Da mesma forma, me alegra muito estar aqui com os amigos. Eu tenho uma posição que eu tenho exposto durante esses últimos 2 anos a respeito da interpretação que eu dou da Constituição, que diverge dos meus amigos da Suprema Corte. Eu tenho livros escritos com 6 dos 11 ministros e, enfim, tenho um relacionamento de palestras, bancas de doutoramento, razão pela qual, de um lado, eu tenho admiração pelos juristas que lá estão, de outro lado, como professor de direito, muitas vezes tenho divergido de posições. Eu tenho, por exemplo, em relação à liberdade de expressão, interpretações que eu dei nesses livros azuis que estão lá atrás, que são os comentários que eu fiz à Constituição com Celso Bastos, que a liberdade de expressão pelo artigo 220 tem que ser ampla, não pode sofrer restrições, e cito normalmente o próprio Alexandre de Moraes, os comentários que Alexandre fez, antes mesmo de assumir no Supremo Tribunal Federal, em que ele diz que qualquer limitação à liberdade de expressão na imprensa, na comunicação social, representa, de rigor, um ato inconstitucional. Então, eu continuo coerente com aquilo que eu escrevi desde 1997,
quando comentei o artigo 220, de que a liberdade de expressão é ampla e que só pode haver no abuso da liberdade de expressão as ações que a Constituição apresenta, que é a indenização por fatos, quer dizer, por desfiguração da imagem, e já havia no Código Penal, e foi recepcionada a legislação por denunciação caluniosa. Mas a censura prévia, eu discordo. É a minha interpretação de um velho professor há 60 anos, professor universitário. Por isso eu entendo que, no momento, nós não temos a liberdade de expressão que tínhamos no governo, por exemplo, de Fernando Henrique, em que tínhamos a liberdade e o direito de dizer o que pensamos. De maneira que essa é a minha opinião de professor de direito. Muito bem, né? E como o senhor disse, o ministro Alexandre de Moraes, no livro escrito com o senhor, entende como uma infração constitucional. Uma infração constitucional é uma infração, é um desrespeito à Constituição que pode ser compreendido como crime. Ulisses Guimarães, o senhor foi consultado pelos constituintes, né, para ajudar na formulação da Constituição de 88, e Ulisses Guimarães disse que a Constituição é aquela ali, né? A pessoa pode não concordar, pode pensar o que quiser, mas desrespeitar nunca. Uma infração constitucional pode ser entendida como um crime. Então, na vista da lei, o senhor acredita que o ministro do Supremo esteja cometendo um crime? Eu entendo que no direito a interpretação é sempre aberta. Eu continuo coerente com a minha interpretação de entender que quando diz que não pode haver qualquer limitação, que essa limitação não poderia haver. O ministro Alexandre de Moraes ele tem uma posição diversa da minha. Ele considera nos escritos que a manifestação que cerceia a liberdade de manifestação pela imprensa é inconstitucional ao interpretar o artigo 220. Agora, no campo do direito, as interpretações, se não houvesse interpretações diferentes, nós não teríamos as discussões no Poder Judiciário, o direito seria uma ciência exata. Eu, pessoalmente, entendo que a Constituição escrita, aquilo que eu vi durante 20 meses no debate constitucional, em que nós saímos de um regime em que tínhamos um poder predominante sobre os outros dois, que era o Poder Executivo, um regime de exceção, em que os constituintes lutaram para haver harmonia e independência dos poderes, em que os poderes teriam que ser harmônicos e independentes, cada um com as suas funções exaustivamente estabelecidas na Constituição, que efetivamente foi dada a cidadania, no artigo 1º, que fala que são os cidadãos aqueles que exercem a soberania, porque eles é que elegem os seus representantes, pelos dois poderes que eles elegem, que é o Executivo e o Judiciário, e o Executivo e o Legislativo, o Judiciário não é eleito pelo povo, portanto, é o terceiro poder enunciado na Constituição. Primeiro é o Legislativo, onde tem situação e oposição. O segundo é o Executivo, onde eu só tenho situação. E o terceiro é um poder técnico, que tem que guardar a lei que não faz, porque só pode ser feita pelos outros poderes. Na minha visão de intérprete da Constituição, eu me permito, com todo o respeito, com quem eu tenho livros escritos, participei de banca, doutoramento, dei palestras juntos, somos confrades da Academia Paulista de Letras Jurídicas, e que eu respeito, portanto, mas divirjo. Eu entendo que nós, por exemplo, a interpretação que ele deu de 53, que diz que qualquer manifestação de um parlamentar é inviolável, ele é inviolável nas suas manifestações, e nós tivemos um deputado preso por manifestação. A criação, por exemplo, do flagrante perpétuo, pode ser preso só em flagrante, e considerou que a manifestação deve ele interpreta uma questão de uma forma diferente daquela que eu interpretei e que eu vi nas discussões constitucionais. Então, o que eu quero dizer é o seguinte,
Eu admiro o Alexandre, mas divirjo nesses pontos, não do jurista, porque no jurista nós concordamos, mas do ministro, que, enfim, inclusive, a própria, aquilo que o ministro Nelson Jobim disse, dia 8 de janeiro nunca foi um golpe de Estado, nunca houve na história do mundo um golpe de Estado sem nem armas. Todos aqueles que foram presos por um pequeno grupo de soldados, sem que fosse dado um tiro, evidente não podiam dar um golpe de Estado, porque o golpe de Estado se dá com forças armadas, com ar, etc. Então também o diviso. O que eu quero dizer, ele diz que foi um atentado violento à democracia, eu entendo que foi uma barbúrdia, uma baderna, teria que ser punida como baderna, igual a baderna que o PST, o PT e o MST fizeram quando invadiram e depredaram dependências do Congresso Nacional no governo do Temer, obrigando a criar o estado de emergência e perdoar a todos, porque uma vez numa palestra que nós estávamos juntos, ele disse o seguinte, que ele se lembrou de Juscelino Kubitschek, que disse que ele anistiou todos os revoltados de Aragaço e Acariacangas, eu também vou fazer a mesma coisa. Tirou todo mundo, eliminou o estado de emergência e não condenou ninguém. Então, eu entendo que nós temos divergências nas decisões que ele tem tomado. Mas, como o direito não é uma ciência exata, eu quero dizer, eu preservo a minha posição, apesar de ser apenas a posição de modesto professor de província, quanto a dele é aquela interpretação que vale, ele tem a força da caneta. Sim, é a pessoa que está no cargo, né? A pessoa que manda. Mas nessa divergência que o senhor diz ter com as pessoas que foram condenadas pelos atos do dia 8 de janeiro, teve uma senhora que foi condenada a 17 anos por pegar o batom e escrever na estátua do Supremo. Agora, os juízes auxiliares que falaram da possibilidade de contratar jagunços para sequestrar Alan dos Santos e colocá-lo em um avião de volta para o Brasil, eles cometeram crime também, não? Na sua opinião? Veja o seguinte, primeiro é uma conversa, essas conversas informais, não é? O que vale dizer, é uma conversa quantas vezes se utilizam termos mais violentos, no momento. Mas há, de qualquer forma, um dado aí que eu já apresentei também no Instagram meu. Com todo o respeito que tenho ao gabinete do ministro, no momento que essas palestras, essas conversas estão sendo desventradas pela Folha de São Paulo, há um dado que me preocupa. Isso me preocupa mesmo, um professor de direito. Um magistrado tem que ser imparcial. A imparcialidade, eu me lembro de uma amizade que eu tive com aquele que foi, a meu ver, o maior ministro da história do Supremo, José Carlos Moreira Alves, com quem escrevi 31 livros. Uou! 31. O único homem no Brasil que foi presidente do Poder Judiciário, presidente da República, substituindo o presidente Sarney, presidente da Constituinte, instalando a Constituinte por 2 dias, e presidente do Legislativo até a posse de Ulisses Guimarães. Foi presidente de 4 poderes, algo que nós nunca teremos dentro da lei, mas no Brasil. Então, de rigor, José Carlos Moreira Alves nunca avançou, nunca permitiu que nenhum assessor avançasse posições sobre casos que ia julgar. A nossa amizade, que era uma amizade de quase 40 anos, nunca jantares, almoços que tivemos, cada vez que vinha a São Paulo, via antecipar uma decisão sequer daquelas grandes questões que estavam com ele. Ora, eu acho que a imparcialidade do magistrado é fundamental. Mas quando eu vejo os seus assessores mostrando uma vontade de perseguir, quer dizer, por exemplo, vamos ser criativos. Ora, fatos eu não tenho que ser criativos, eu tenho que apurar os fatos. Essa expressão mesmo, vamos prendê-lo, pôr num avião, trazer, entende? É uma impressão que tira do gabinete aquele áurea de imparcialidade que deve ter um magistrado para julgar. Isso me preocupa muito.
porque são eles que, de certa forma, auxiliam o ministro Alexandre de Moraes a decidir. Tudo isso está sendo desventrado, me entristece muito, porque eram conversas que certamente não deveriam, porque são pouco republicanas, serem apresentadas como tem sido. Mas não faço um julgamento de valor, porque a minha opinião, e como eu sempre vi nos 67 anos de advocacia, 60 de professor universitário, o direito, em que eu sempre entendi que o magistrado tinha que ser de tal imparcialidade, que a função dele maior era não fazer injustiça mais do que fazer justiça formal. Nunca quis ser magistrado, apesar de convidado para ser desembargador aqui no Tribunal de São Paulo, quando era o tribunal que convidava e garantia, junto ao governador, quem eles queriam da lista tríplice que fosse. Eu dizia, se um dia eu condenasse alguém a ficar preso e, de repente, percebesse que fui injusto, eu ia ficar com um problema de consciência a vida inteira. Então, por receio de poder ser um mau magistrado e, de repente, não avaliar bem, eu disse que eu prefiro ser advogado em que eu defendo. Não tenho que acusar ninguém, nem julgar ninguém. Para mim, a qualidade do magistrado é fundamental. Por isso me preocupa muito e, vou dizer até, me entristece um pouco. Professor, então, em função disso e do que está sendo divulgado pela Folha de São Paulo, não deveria ser anulada toda a decisão tomada pelo ministro nesses processos em que ele é o relator? Veja o seguinte, o que eu tenho proposto pode parecer uma solução utópica, mas eu acho que o presidente Lula foi condenado em primeira instância por um magistrado, em segundo por 3 desembargadores, em terceira por 5 ministros do STJ, em quarto por 11 ministros do Supremo. Ora, depois ele foi resgatado. Se anularam todos os processos com base num argumento maior. Houve diversos, mas o argumento que prevaleceu foi o seguinte: o foro era incompetente. Se o foro era incompetente, eu queria dizer o seguinte: um aluno de processo em qualquer faculdade do Brasil, em que perguntasse sobre o exame da competência, que é a primeira coisa que o magistrado tem que fazer, se um foro é competente ou não, errasse o foro, seria reprovado no segundo ano de qualquer faculdade de Direito do Brasil. Porque é uma coisa elementar, é a primeira coisa que o juiz faz. Agora, se um juiz, 3 desembargadores, 5 ministros do STJ, 11 do Supremo, nenhum deles percebeu algo tão elementar, nós teríamos a primeira hipótese de incompetência desses magistrados. Como eu conheço todos eles, são perfeitamente competentes. São grandes juristas. Então, a incompetência não existiu. Segundo, desídia, quer dizer, não tomar cuidado de ver um caso tão elementar. E é evidente que isso não ocorre. Porque cada ministro, cada desembargador tem uma legião de assessores. O que vale dizer, nem incompetência nem desídia. Então, a terceira razão foi que eles procuraram resgatar a figura politicamente do presidente Lula, para discutir algo tão elementar em direito, que era incompetência de foro, com tanta gente de alta qualidade, foi uma decisão para não permitir tensão política no país. Ora, o que eu tenho proposto? Uma revisão de todas essas decisões para a pacificação nacional. Se o Supremo Tribunal Federal adotasse uma revisão, considerando que não pode haver golpe de Estado, nunca houve na história do mundo um golpe sem armas. Não é possível golpe de Estado sem armas. E considerando uma baderna e adotando a fórmula de Michel Temer, que perdoou os baderneiros, que destruíram dependências do Congresso Nacional, do PT e do MST, nós poderíamos começar uma pacificação nacional. O Brasil vive de radicalizações.
Nós estamos precisando mais do que nunca crescer a partir de discussão de ideias e procurando pacificar. Não é Isso é legal. alimentando-se, realimentando com ódios e com violências que nós vamos conseguir. Por isso, o que eu tenho proposto é uma revisão baseada na mesma revisão do presidente Lula, que foi uma revisão política. Não foi técnica porque eu não admito, até por uma homenagem à inteligência e competência de todos os magistrados, que eles tenham feito um erro tão elementar de não saber se um foro é competente ou não durante toda a tramitação do processo. Mas, Aquela professor, grandiosidade naquele momento nós podemos ter agora, fazendo com que o Supremo revisasse todas essas decisões e pacificando, tirando gente que não tem nenhum passado na polícia, que está há 17 anos condenado, gente morrendo na prisão. Tenho a impressão que tem que haver um gesto grande. E se partisse do Supremo, nós teríamos uma reconfiguração de uma figura em que, apesar de eu gostar muito dos ministros, tenha feito, perante a opinião pública, uma certa desfiguração da imagem do Supremo. professor, isso é genial, né? Seria aí um bom começo, né? Talvez não resolvesse tudo de imediato, mas seria um bom recomeço. E justamente ainda, para a gente encerrar agora, pegando nessa parte que o preocupa bastante, essa possível parcialidade revelada no vazamento desses diálogos do ministro que presidiu o TSE nas eleições de 2022 pode ter prejudicado ou beneficiado um dos candidatos no pleito presidencial? E se sim, como combater essa anormalidade nas futuras eleições? Bem, eu tenho a impressão que isso é um fato concreto, que a desmonetização e a proibição daqueles veículos como o Jovem Pan, Revista Oeste, Gazeta do Povo, etc., prejudicou, evidentemente, a veiculação de veículos que estavam mais favoráveis ao presidente Bolsonaro do que ao presidente Lula. E é evidente que as próprias frases que disse o ministro Gilmar Mendes, nós garantimos a eleição do presidente Lula, ou do ministro Luiz Roberto, que são grandes ministros, hein, com quem eu tenho livros escritos com os dois, e admiro muito, mas que disse, nós vencemos o bolsonarismo, demonstra que a participação do Supremo foi uma diferença tão pequena entre os dois candidatos, foi uma participação, a meu ver, como disse o ministro, nós vencemos, foi decisivo. Mas o que eu entendo é o seguinte, que agora, mais do que nunca, se nós conseguíssemos partir para uma solução de pacificação, para termos essas garantias necessárias, voltar o Supremo a não ter uma participação política, mas uma participação exclusivamente jurídica, como manda a Constituição, ser guardião da Constituição, isso viria auxiliar. Por isso eu tenho uma bandeira, talvez você vai dizer, ou um amigo vai dizer, porque eu, um velho de 89 anos, hoje, quando lia, inclusive, a morte do Alain Delon, ele nasceu no mesmo ano que eu, 1935. Eu sei perfeitamente qual é o peso da idade. E, enfim, pode ser um ideal de um velho já esperando por qualquer momento ser chamado por Deus. Mas eu vou lutar por esse ideal, de tentar a pacificação nacional através do Supremo Tribunal Federal. Que o Supremo tivesse essa grandiosidade de dar início a uma pacificação nacional. Partindo do dia 8 de janeiro, nós estaremos pondo de novo o Brasil num caminho tranquilo de democracia, para enfrentar aquelas brigas normais entre ideias, como acontece nos países civilizados, na Inglaterra, na França, na Alemanha, etc., mas em que se defende e ataca ideias e não pessoas. Estamos com saudade desse Supremo. Professor, e uma coisa, eu tenho assistido muito as suas entrevistas, tenho acompanhado muito o seu trabalho e devo lhe dizer que o senhor está com uma aparência mais jovem agora. E não estou sendo simpático, estou sendo sincero. O senhor está com uma aparência muito mais jovem agora e a sua mente é brilhante.
brilhante, um tremendo professor e uma tremenda contribuição para a nação brasileira. Professor Ives Gandra, muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui conosco e volte sempre que puder. Obrigado, viu? Olha, um grande abraço, amigo, mas olha, eu tenho um espelho e toda manhã, quando eu vejo o espelho, eu percebo o peso da idade. Um grande abraço, amigo, a todos os seus ouvintes e telespectadores. Até. Tchau, obrigado. E depois do bate-papo com o especialista jurídico, nós vamos saber agora como anda o pedido para afastamento do ministro Alexandre de Moraes no Senado Federal. A estratégia anunciada pela oposição é a seguinte: a coleta de assinaturas vai até o dia 7 de setembro. Em seguida, o protocolo do pedido está previsto para 2 dias depois, ou seja, no dia 9 do mesmo mês. Os parlamentares de oposição dizem que esse pedido tem potencial para ser o maior da história do país. E nós vamos conversar agora com o líder desse pedido de impeachment, o senador Eduardo Girão. Vamos ter também a participação nessa conversa do coronel Gerson Gomes, diretamente dos Estados Unidos. Sejam bem-vindos os dois. Senador, eu gostaria de começar com o senhor e gostaria de saber em que pé está esse pedido de impeachment. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Paulo. Um abraço grande no Gerson, todos vocês aí que estão conectados conosco no Mundial Telenotícias. Nós estamos chegando numa encruzilhada, né? Eu acho que o fundo do poço já secou, já está totalmente tomado e a gente precisa de uma definição. É a hora da verdade para o Senado Federal, mas nós temos uma estratégia diferente dessa vez. E eu falo, Paulo, que transcende a questão de oposição. Se você pegar a nossa coletiva de imprensa na quarta-feira, reunindo ali parlamentares de diversos partidos, né? E foi um evento muito marcante, porque nós tivemos ali o apoio da mídia que cobriu o evento no momento que estavam saindo ali as notícias preliminares da Folha de São Paulo, do vazamento gravíssimo, e a gente percebe uma mobilização. Eu estou aqui falando com vocês de Fortaleza e percorri esses dias as ruas, as feiras, as praças, e é uma nota só, as pessoas pedindo o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, e eu pergunto, você já assinou o impeachment que está aí no change.org? E as pessoas, muita gente já assinando, né? E outros dizendo que está mobilizando. Nós já estamos aí com 827 mil assinaturas até 20 minutos atrás. Acredito que hoje nós devemos passar de 1 milhão de assinaturas e vamos ter um evento. Por isso que eu estou sentindo que tem algo diferente nisso tudo, porque o dia 7 de setembro vai ser o dia que nós vamos parar, né, de coletar as assinaturas e apoiamentos de parlamentares. Já tem mais de 120 deputados federais, e vamos entregar no dia 9 de setembro, segunda-feira, na presidência do Senado Federal, esse pedido de impeachment, que eu acredito que deverá ser o maior pedido de impeachment da história do país. O Senado não vai ter como fazer vista grossa para isso, porque vai ser, além de milhões de assinaturas, movimento nas ruas. E se tem uma coisa que o político, e eu estou no Senado e vejo isso, respeita, é um povo organizado que sabe se manifestar. O presidente Rodrigo Pacheco não vai poder baixar a cabeça nesse momento, porque a pressão vai ser grande, tanto externa como principalmente interna. Tá certo. Senador, eu volto a falar com o senhor já sobre exatamente esse ponto aí do senador Rodrigo Pacheco. Eu queria ouvir do Gerson Gomes agora o que ele achou da situação, da estratégia de Elon Musk de se retirar do Brasil, de retirar as operações da plataforma X do Brasil. Como é que você viu isso, Gerson? De certa maneira, é uma forma de, como o senador pontuou muito bem, de contribuir ou de agregar a disputa que acontece hoje intramuros, ou seja, dentro do próprio Congresso Nacional, na disputa com o Supremo Tribunal Federal, ou seja, dentro do país, com uma pressão internacional. O senador ele tem acompanhado muito de perto
essa incongruência da política externa do Brasil em relação aos direitos humanos na Venezuela e também dentro do nosso próprio país. Nós estivemos juntos lá no Capitólio, naquela audiência, por diversas vezes já estivemos aqui, inclusive em reuniões com o Chris Smith, que é um representante de New Jersey que está à frente, inclusive, da bill, ou da lei que está sendo redigida para fazer frente a essas violações no Brasil. E quando nós estivemos da última vez em Washington, nós presenciamos o próprio Paulo Figueiredo, o próprio Schallenberger e o dono do Locals e do Rumble falando sobre a instrumentalização da justiça contra opositores políticos, o que ocasionou a saída desses órgãos, inclusive do Brasil. E agora o Twitter é diferente. O X, como agora nós denominamos nessa nova fase, ele não somente é uma das plataformas mais importantes, e veja o contrassenso, porque o próprio ministro Alexandre de Moraes, aliás, ninguém sabe como ele conseguiu, né, esse nome, @Alexandre, né, ninguém sabe, mas seja lá como for, há insinuações sobre isso, né, mas ele utiliza a plataforma, e os críticos justamente do Elon Musk, utilizam a sua própria plataforma como um dos principais meios de comunicação. Então, é uma estratégia que eu creio que não foi feita de antemão, com a intenção de atingir o ministro, pelo contrário, foi uma reação a uma escalada de autoritarismo. Então, creio sim. Mas eu deixo, já que você vai trazer o senador Girão de volta, eu queria deixar também uma pergunta nessa próxima fase para ele, especificamente, senador, sobre essas violações no Brasil, que nós sabemos que hoje são fruto de muito debate aqui nos Estados Unidos, mas especificamente sobre os presos do 8 e 9 de janeiro. Veja que esse juiz auxiliar do ministro Alexandre de Moraes, ele atuou naquelas audiências com os advogados, com os presos políticos do dia 8 e dia 9, e pelo perfil que nós vimos ali das suas conversas vazadas, obviamente é alguém que tinha um viés, já tinha até uma decisão tomada, e eu vi algumas dessas imagens, senador, eu quero lhe dizer, são tristes, é de alguém que de fato estava ali representando um promotor, não um juiz. Então eu quero lhe perguntar, o senhor vislumbra a possibilidade desses áudios e até das revelações que ainda virão contribuírem de alguma forma para desfazer essa injustiça que nós temos com patriotas exilados na Argentina, aqui mesmo nos Estados Unidos e tantos outros que estão de tornozeleira sendo torturados, aí mais de 2.000 presos políticos no Brasil? Claro, Gerson, a gente precisa botar a bola no chão, né? Eu acho que já foram abusos demais, arbitrariedades excessivas. A gente está vendo aí uma perseguição no Brasil implacável, e a Carolina Siebra, que é uma advogada das famílias do dia 8 e 9 de janeiro, fez no Senado Federal, Paulo, depois era importante até para que essa imensa audiência tome conhecimento, se você quiser eu posso mandar para você esse trecho, de uma audiência que nós fizemos no Senado na quinta-feira, olha que coisa incrível, sem saber, assim, já tinha as primeiras matérias da Folha, né, mas a gente ali não tinha o tamanho, não tinha sido revelado o áudio, nem dos jagunços, né, e nem dessa questão aí do combinado que a gente viu da Revista Oeste ali, da questão, por exemplo, de use a criatividade. Você imagina, olha o que a Carolina Siebra trouxe para a gente. Ela falou, você imagina como é que o Senado da República, no auge da Operação Lava Jato, tivesse vazado, a imprensa tivesse vazado esse diálogo que eu vou fazer, suposição pura. Juiz Sérgio Moro olha para o Deltan, está lá, conversa com ele e diz o seguinte, quero prender essa pessoa. Aí o procurador Deltan Dallagnol diz o seguinte, mas não existe elementos para isso. Aí o juiz Sérgio Moro diz, use a criatividade. O mundo teria caído com isso, né? E a gente está vendo uma relação muito promíscua. Eu acho que essa é a palavra, né? Que subverte completamente, né, o ordenamento jurídico, que busca perseguir, que busca realmente ser um justiceiro, né? E não buscar a justiça. Então, eu acredito que tudo isso, e aí eu acho que acredito que faz parte tanto de um pedido de impeachment,
como de um processo, um pedido de CPI que outros colegas estão buscando, né, sobre esses fatos da Folha de São Paulo, que a gente possa finalmente ter aí, jogar luz nessas sombras e nos libertarmos. Gerson e Paulo, e você que está nos ouvindo no Mundial Telenotícias, eu fiz uma relação, já fazia 1 ano e meio que não se tinha pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. Vocês sabem que ele é o campeão disparado de pedidos de impeachment nessa legislatura, mas 1 ano e meio não tinha. E nós catalogamos, item a item, o que é que aconteceu nesse 1 ano e meio, e eu vou trazer rapidamente para vocês aqui, para ver a gravidade disso, sem considerar a Folha ainda. Porque a gente ia fazer esse pedido de impeachment na véspera, quando veio a história da Folha, a gente segurou, estamos dando mais robustez ao documento. Mas olha só, violação de direitos constitucionais e humanos, violações ao devido processo legal e ao sistema acusatório, abusos de poder, prevaricação na situação que desencadeou a morte de Clezão. Diga-se de passagem, Clériston Pereira da Cunha, a PGR já tinha pedido a soltura dele, né, por questão de comorbidade. O ministro ignorou e ele morreu sob a tutela do Estado. Tem 2 filhas adolescentes, uma esposa, e isso é irreparável. O desrespeito ao Código de Processo Penal com a utilização da prisão preventiva como meio de constrangimento para a obtenção de delações premiadas. Caso do coronel Mauro Cid, por exemplo, e outros. Desconsiderar pareceres da PGR no sentido da concessão de liberdade de aprisionados do dia 8 e 9 de janeiro. Violação das prerrogativas dos advogados. Cadê a OAB? Não concessão de prisão domiciliar ou liberdade provisória para pessoas com problemas de saúde grave. Continua. Pessoas com problema com câncer, sendo aí negados seus direitos. Dilatação das prisões preventivas sem a apresentação de denúncia pelo Ministério Público Federal, né? Violação de direitos políticos de parlamentares no exercício de suas funções. Vocês viram o que aconteceu com o senador da República, Marcos Duval, com 50 milhões de reais aí de determinação de bloqueio. Ainda, extra isso, as redes sociais dele que foram derrubadas. Para encerrar, a utilização indevida de recursos tecnológicos do TSE, que é o que a gente está vendo, já dando robustez, para embasar a investigação do STF com a produção de relatórios paralelos. O Twitter Files Brasil, né, que é outro escândalo durante esse período de 1 ano e meio. E, para encerrar, interpelação do Congresso norte-americano sobre violações de direitos por parte de Alexandre de Moraes, porque o mundo já está sabendo hoje do que está acontecendo, né? O Congresso americano, inclusive, já mandou perguntas através do deputado Chris Smith, né? Que nós vamos ter novos contatos com ele, assim como a Maria Salazar, nesse mês de setembro, e esperamos que a gente possa voltar a ter o respeito à Constituição e principalmente que voltemos a ter, Gerson, Paulo e você que está nos assistindo, e vamos continuar. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, porque o Brasil precisa urgentemente do reequilíbrio entre os poderes, não dá mais, a situação está insustentável na sociedade, a grita é geral de quem é conservador, de quem é de direita, de quem é de centro, até gente de esquerda. Eu vi dizer, rapaz, passou, né? Porque essa metralhadora está virada para cá, mas vira depois. Então, já deu e a gente precisa das pessoas de coragem, de jornalistas de coragem, de parlamentares de coragem, de cidadãos, empreendedores de coragem. Se manifestem. Está na hora da gente fazer esse trabalho para que a democracia volte à nossa nação. Senador, hoje nós temos a informação de que o receio do impeachment tem tomado conta do Supremo Tribunal Federal. E por isso, muitos assessores e até ministros têm usado aí os seus meios para se aproximarem de líderes de partido dentro do Congresso Nacional, tentando uma negociação justamente para evitar esse processo de impeachment. Existe a possibilidade de se conseguir isso
nesse momento, já que o senhor disse que esse pedido é um pedido diferente? E se acontecer, essas pessoas que estiverem votando contra e a favor poderão ser identificadas? Paulo, vamos lá. O processo de impeachment, você sabe que basta um senador ou uma pessoa pedir, uma instituição, parlamentares, para que ele possa fluir. Já temos mais de 60 pedidos de impeachment robustos que não fluíram. Repito, dessa vez é diferente. Por isso eu conclamo a você que está nos assistindo que assine o pedido de impeachment e vá para as ruas de forma ordeira, pacífica, respeitosa no dia 7 de setembro. É muito importante isso porque isso nunca foi feito dessa forma. Pedido de impeachment com mobilização e entrega no dia seguinte, praticamente, na presidência do Senado. O presidente Rodrigo Pacheco foi muito infeliz, para não dizer outra palavra mais dura, mas a gente precisa sair dessa covardia e, efetivamente, cumprir o nosso dever. Ele deu uma declaração no final dessa semana dizendo que não tinha perigo desse pedido de impeachment sair. Isso é desrespeito. Isso é desrespeito, ele não está tendo ideia do que está acontecendo fora da ilha que ele vive, né? Fora da blindagem. Nós estamos vendo uma situação muito difícil, os senadores, a gente conversa com eles, e eles estão começando a compreender que a situação é grave, demorou, mas tudo acontece na hora certa, e por mais que tenha essa história de emenda parlamentar, de possibilidade de negociação, você está vendo o que está acontecendo aí de emendas, PIX, eu acredito que... Daqui a pouco a gente vai falar disso também, senador. Não tem como você não dar ouvidos para o que está acontecendo na sociedade. Então, o travamento hoje só não aconteceu impeachment, você sabe por quê? Só não aconteceu impeachment hoje de ministro do Supremo dos 200 anos do Senado Federal, porque os senadores e deputados têm processos no STF. E aí fica um protegendo o outro, porque quem deveria julgar os ministros do STF é justamente os parlamentares, especialmente senadores. O fim do foro privilegiado está travando isso. Mas, com a pressão externa, as grandes mudanças desse país ocorreram de fora para dentro. E eu estou vendo esse movimento nas ruas, o engajamento das pessoas, os parlamentares pedindo, formadores de opinião pedindo para assinar, né? E eu acredito que isso vai gerar uma consciência grande, não vai ter parlamentar que não queira dar sequência, porque aí ele está fora da corrida eleitoral, que for, porque o desgaste é tremendo. Um homem mandando na República, claro que com o corporativismo dos demais, apoiado pelos demais, né? Mas um homem hoje está mandando e desmandando na República e o Brasil está perdendo investidores que estão indo embora porque não existe segurança jurídica em nosso país e isso tem que acabar. Gerson, você tem pergunta para fazer para o senador, antes que a gente parta para o próximo tema? Tenho sim, eu tenho uma pergunta adicional que diz respeito ao partido político do senador. Ele, de certa maneira, representa uma ala dentro do Congresso Nacional um pouco atípica daquele centrão que nós temos visto nessa negociação. Das emendas, ano eleitoral, veja que os próprios parlamentares em Brasília, que tinham essas emendas como segurança até para suas campanhas eleitorais, agora estão nessa disputa. Mas eu queria levar a minha pergunta para outra questão ali do Partido Novo. O partido, primeiramente, apresentou uma queixa-crime, uma notícia-crime na PGR e foi completamente desconsiderado. Rapidamente, o PGR arquivou. Mas depois, o Partido Novo fez uma nova investida e eu queria saber sobre essa investida, porque ele fez uma denúncia no Conselho Superior de Magistratura contra os juízes auxiliares, pelo menos esses dois que foram citados, aí o Marco Antônio Martins Vargas, do TSE, e o Ayrton Vieira, do STF, que inclusive, como eu falei na minha primeira pergunta, atuou como juiz auxiliar em várias das oitivas e dos processos daqueles julgamentos em lote que foram feitos completamente imorais ali com os presos do 8 e 9 de janeiro. A minha pergunta é a seguinte, senador: o Partido Novo, ele faz esse papel de cumprir essas etapas prévias que são importantes de acionar, mesmo que sejam órgãos que nós sabemos que talvez não prosperem, mas eu queria lhe perguntar,
qual é a posição hoje sua frente a essa situação da disputa eleitoral municipal, em que a gente percebe que os problemas nacionais, esses debates nacionais, ou seja, os temas da federação, eles estão muito mais importantes até do que aquelas questões dos municípios. O senhor vê dessa forma os partidos hoje preocupados, não somente o Partido Novo, mas os outros com a eleição municipal? Olha, eu vejo isso no dia a dia, né? Hoje mesmo pela manhã eu estava numa praça aqui em Fortaleza e durante o final de semana eu sou candidato a prefeito da cidade e tenho circulado bastante, né? Mais assim com adesivaço, esse tipo de coisa. E é impressionante. E nós somos uma terra aqui majoritariamente de esquerda, né? Aqui a gente teve eleições aí, a oligarquia PT e PDT manda e desmanda há muito tempo. Mas eu fiquei impressionado, eu estou impressionado como as pessoas estão acompanhando esse descalabro que está acontecendo no Brasil a partir de decisões monocráticas do STF com a omissão do Senado, né? Então a gente percebe as pessoas acompanhando. O que eu ouvi hoje, cadê o impeachment? Está na hora de vocês acordarem. É impressionante, né, o sentimento da população e está se consolidando. Eu acredito que nós temos uma grande oportunidade, né? Eu vejo o brasileiro gostando de política como nunca, participando e entendendo que não tem outro jeito que não seja através da política. A 2026, Gerson, começa agora, né? A eleição de 2026, que eu acho que vai ser o divisor de águas do Brasil, porque nós vamos poder renovar 2/3 do Senado Federal, começa numa base municipal, que é a eleição agora, né? Então as pessoas estão entendendo já isso, porque é um grande movimento da direita, dos conservadores, das pessoas que são patriotas de verdade e que estão vendo o que está acontecendo na nossa nação. Então, eu estou muito otimista nas eleições em todo o Brasil, né? Porque esse levante popular ele vai gerar repercussão. Quem está calado agora, e você vê muitos senadores ainda calados, né? E esses senadores apoiam alguém ou são candidatos, e isso pega mal, porque a população está cobrando e eles estão vendo isso. Esse é um assunto importante. É claro que o debate municipal ele precisa ocorrer, precisa resolver os problemas, né? Mas eu vejo com muita esperança esse sentimento do brasileiro entendendo. Por exemplo, eu sou um dos 81 senadores, né? Lá eu tenho a voz para denunciar, como a gente tem procurado fazer, com todas as limitações e imperfeições que eu sei que eu tenho. Mas aqui em Fortaleza, eu vou ter a caneta na mão, a caneta para fazer mudanças, resolver a situação que as pessoas estão tendo na saúde, na segurança. E elas vão entender um modo de gestão que não é de projeto de poder pelo poder. O Partido Novo, por exemplo, Paulo, nós fomos o único partido a votar e a orientar contra. Eu fiz isso no plenário do Senado, na quinta-feira passada. Essa dívida, esse perdão, essa anistia bilionária de partidos políticos. Então, as pessoas me perguntaram nesse final de semana, rapaz, o que foi aquilo? Todos os partidos fizeram, todos os partidos, menos o Partido Novo, que foi lá e enfrentou essa vergonha, porque se a gente atrasa uma conta de água, de luz, não paga uma multa de trânsito, a gente não vai ter perdão. Por que esses partidos que já nadam em dinheiro, são 5 bilhões de bola aí de índio só nessa eleição, como é que esses caras não querem pagar o que eles erraram, né? E querem perdão disso? Então, eu acredito que a gente tem muita coisa boa acontecendo pelo despertar, como a minha avó dizia. Ou a gente aprende pelo amor, ou aprende pela dor. O brasileiro está tendo uma dura lição, mas essa dura lição vai ser a grande redenção da população muito em breve. Senador, para a gente encerrar, o nosso tempo está chegando ao final, eu vou lhe fazer 2 perguntas em uma só. A primeira é o seguinte: se ficar comprovado realmente, porque o processo está andando, parece que as coisas estão bem claras, nós vamos ouvir constantemente, né, especialistas, juristas, para a gente chegar a uma conclusão a respeito disso. Mas quem vai ter que chegar a uma conclusão decisiva, que vai decidir, são os senhores senadores. Então, se por acaso chegarem à conclusão de que houve crime,
por parte dos juízes auxiliares e do juiz, do ministro relator, se não se fizer nada, nós teremos aí uma instituição acima da lei. E isso precisa ficar claro. Se está acima da lei, tem que estar escrito em algum lugar, para que a lei não sirva para um e sirva para o outro. Então fica complicado. Se nada for feito, como será o amanhã? Ou seja, a instituição que se empoderou, né, ou seja, passou a ter mais poder, viu que não foi punida, se é, falando novamente, se é que fique comprovado que realmente houve crime. Como isso, na sua opinião, vai ficar depois? Vai continuar mais forte? E duas, a segunda pergunta é com relação às emendas. O senhor, como vê a decisão do Supremo em passar para o Executivo, para o presidente Lula, o poder de decidir para quem vai liberar as emendas? O senhor acha que isso vai deixar o Congresso Nacional na mão do Executivo? Para a gente encerrar. Paulo, de trás para frente, começando com as emendas. Eu fiz até um tweet anteontem, durante esse final de semana, dizendo o seguinte: não duvide, anote aí, não duvide que toda essa celeuma causada pelo Flávio Dino, para mim, parecendo um jogo combinado com o governo Lula, desencadear a liberação de emendas, seja PIX, seja emenda impositiva, só para os amigos do rei, com o objetivo de ajudar nas eleições e de calar a oposição, de enfraquecer, na verdade, a oposição. Não duvide, mas aí vai caber aos parlamentares se vão ceder a a facilidade, a porta larga, ou se vão manter as suas consciências e poder olhar para a população brasileira, mesmo que não receba nenhuma emenda. Até porque esse negócio de emenda, vamos combinar, né? Isso é desvio de função. O senador e deputado não era para estar com emenda. Por quê? Porque ele foi eleito para fazer leis e para fiscalizar, né? E não para executar qualquer tipo da... Isso é papel do executivo. Mas a gente pode estar vendo aí uma troca de favores, um jogo político. Agora, respondendo a sua pergunta sobre a questão de como é que vai ficar o dia de amanhã, eu não tenho outra... eu chego na conclusão aqui com você que tá insustentável a situação, tá certo? Não dá para... Sabe aquela velha história que não dá para você tapar o sol com a peneira? Não tem mais como você tapar. O Senado precisa agir, o sistema já começou a reagir. Você vê a declaração dos próprios ministros do STF, a imprensa já começou, a parte dela, não falar mais. Agora, nós, graças a Deus, temos as redes sociais. E a população está muito motivada, incomodada com tudo isso. E olha a precaução que nós tomamos dessa vez. Esse pedido de impeachment, que já tem quase 1 milhão de assinaturas, eu acho que hoje bate, que eu li aqui as suas premissas, nós, senadores, resolvemos não assinar. Por estratégia, a peça. Já tem 120 parlamentares que assinaram lá da Câmara dos Deputados. Deve chegar aí a 200, 300. Mas nós, senadores, tomamos a cautela, orientado por juristas famosos, eu não posso dizer o nome porque não fui autorizado, mas você vai ver a assinatura deles lá na entrega, se Deus quiser, que eles orientaram a gente para não assinar, porque se esse processo de impeachment fluir, nós ficaríamos impedidos, aliás, por filigrama jurídica, né, num país que o sistema é todo blindado e persegue quem pensa diferente, eles poderiam anular o pedido de impeachment ou então não deixar que a gente investigasse como juízes, porque os senadores, esse processo indo para frente, nós vamos incorporar ali a questão de magistrados, né, para julgar, para afastar ministro. Então, se a gente assinou a peça original, a gente não poderia julgar. Então, nós tomamos, todos os senadores, e tinha mais de 20 que já estavam ali com a caneta na mão para assinar, nós resolvemos não assinar para que a gente possa ter liberdade de sequenciar esse processo sem nenhum problema de filigrama jurídica para ser invalidado. Vamos torcer,
Vamos estar juntos disso aí. É uma campanha nacional que foi lançada na última quarta-feira, já chegou a 1 milhão em 2, 3 dias, e vamos tentar bater o recorde aí, que já são 4 milhões do Caio Coppola. Falei com ele ontem, né? Eu conversei também com o deputado Gustavo Gaia. São projetos diferentes, o dele está lá, já está no colo do Rodrigo Pacheco. O nosso tem outros embasamentos, né? Tem outros nuances aí que a gente precisa também reforçar, o brasileiro assinando esse do change.org. Senador Girão, muitíssimo obrigado mais uma vez. Né? Nós teríamos aqui, né, assunto para a gente tocar isso aqui por muito tempo, mas foi muito bom o seu esclarecimento sobre isso aí. Muitíssimo obrigado, e obrigado também ao Gerson, que participou conosco disso aí. Senador, estamos de olho, e quando o senhor puder, volte aqui para a gente dar mais esclarecimento sobre isso, tá? Obrigado, Paulo. Parabéns pelo trabalho do Mundial Telenotícias. Quando eu dou uma entrevista aqui, a repercussão é grande, é isso que a gente precisa. O brasileiro está querendo saber de mídia corajosa, independente, que cumpra o seu papel, e vocês estão cumprindo. Gerson, parabéns pelo seu trabalho, sempre equilibrado, sensato, né? E nós estamos juntos pelo Brasil. Eu acredito que chegou a hora. Já deu. Obrigado, senador. Gerson, obrigado, viu? E nós ficamos por aqui com esse programa de hoje. Se você gostou, não deixe de dar um like e compartilhar o máximo que puder. Por favor, um forte abraço e nos vemos de novo amanhã, se Deus quiser. Até lá!